Olá pessoal, hoje na nossa aula de Projeto e Desenvolvimento de Software eu vou falar um pouco sobre os princípios de projeto. Então a gente vai ver um pouco mais sobre modularização e abstração de código. Em seguida eu vou falar sobre algumas propriedades, né? As principais são a integridade do código, coesão, acoplamento e o ocultamento de informações, certo? Então vamos lá. Então, sobre os princípios de projeto, vamos começar aqui a ver o princípio mais básico que vocês vão ver no desenvolvimento de qualquer sistema, certo? Para isso, vamos começar lendo uma frase aqui do John Ousterhout, tá? Vou ler para vocês. O problema mais fundamental em ciência da computação é a tarefa de decomposição de problemas, como dividir um problema complexo em partes que possam ser resolvidas de forma independente, certo? Então, esse princípio mais básico é o princípio da divisão de um problema em vários problemas menores, né? Seguindo aquela ideia que quando a gente está estudando lá os algoritmos de ciência da computação mais básicos, a gente vê esse paradigma, né? Divisão e conquista. Então, esse paradigma ele é aplicado aqui no desenvolvimento de sistemas, tá? Então, essa frase é uma definição muito boa. Por quê, né? O que a gente faz? A gente vai pegar um problema grande e tentar dividir ele em partes menores, de forma que seja mais fácil de entender, tá? Então, a implementação dessas partes menores vão resolver o problema maior, tá? E outro ponto que a gente tem que levar em consideração aqui é que em português a gente só tem uma palavra e em inglês a gente tem duas palavras, tá? Então em português a gente chama de projeto e em inglês já tem duas palavras diferentes, tá? Então project em inglês seria um esforço colaborativo para resolver problemas e o design, cuja tradução também seria projeto, já refere-se a um desenho ou proposta de uma solução, tá? Mas aqui nessa aula, a gente vai sempre utilizar agora o projeto no conceito de design, tá? Ou seja, de desenhar ou propor uma solução, tá? Então, projetar aqui, pensando na modularização, a gente vai quebrar em partes menores, tá? Um exemplo aqui muito interessante, que talvez vocês já tenham estudado quando vocês fizeram a disciplina de compiladores, é a respeito do processo de criação, de desenvolvimento de um compilador, certo? A gente não estuda como um problema único. O que a gente faz? A gente divide ele em várias etapas, tá? Então, a proposta do compilador, né, a ideia, o objetivo dele é pegar um programa numa linguagem X e converter esse programa para uma linguagem Y, né? Normalmente uma linguagem de mais baixo nível, como Assembly, né? Então aqui a gente pode estar recebendo uma linguagem em C e essa linguagem em C vai ser convertida para uma linguagem Assembly ou para o binário, né? Então, o que acontece? Quando a gente estuda o compilador, a gente vê lá a gente estuda essas subtarefas, né? Essas partes menores. E a primeira delas é o analisador léxico, que vai pegar e dividir o seu código em tokens, né? E vai já classificar esses tokens. Aí a gente vai ter um analisador sintático. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esses tokens e ver se ele acha, de acordo com a linguagem, com a gramática daquela linguagem, para ver se ele acha algum erro sintático, né? Um erro sintático seria, em C, seria você esquecer um ponto e vírgula, tá? Em seguida, ele vai passar para a parte do analisador semântico. O analisador semântico ele vai tentar encontrar algumas incongruências no seu código, né, em relação à semântica. Por exemplo, você tentar atribuir um valor float para uma variável do tipo int. Esse seria um erro semântico, tá? E por fim, a gente vai ter o gerador de código que vai fazer a conversão, tá?
Então esse é um exemplo de um problema que foi dividido em problemas menores. Então, aqui na engenharia de software, essas partes menores, a gente chama elas de módulos, ou pacotes, ou componentes, ou classes, tá? E tudo isso está relacionado à abstração, que a gente estuda também lá na parte da disciplina de orientação a objetos, né? Então, a abstração, o que acontece? A abstração seria você tentar pegar algum objeto do mundo real, pegar só as partes importantes, né, abstrair só o que é importante, para fazer uma representação, uma abstração, né, no seu código, por exemplo. E o que vai acontecer? Essa abstração ela vai estar relacionada ao encapsulamento. Tá? Também são conceitos que a gente estuda lá na orientação ao objeto. Então, o encapsulamento permite você usar um módulo ou uma classe, né, ou uma função sem você precisar entender como que aquela função está resolvendo o problema. Então, um exemplo aqui no livro, ele fala sobre o analisador léxico. Tá? Então, a gente poderia ter, pensando aqui nesse processo de desenvolvimento de um compilador, a gente poderia ter equipes separadas, né, trabalhando cada uma numa parte do seu sistema, num módulo do nosso compilador, certo? Então, o que vai acontecer? O que precisaria ser feito você pegar todo o conceito, toda a abstração do analisador sintático, por exemplo, o analisador léxico, e abstrair isso tudo em uma função. Tá? Então, por exemplo, ele dá um exemplo aqui de você pegar e criar uma classe chamada scanner, que seria o nosso analisador léxico. Então, o que ela poderia fazer? Você simplesmente chamar uma função, ele já iria devolver para você um token. Tá? O processo de geração desse token é um processo bem complicado, que está todo abstraído em chamar uma função. Então, no caso aqui, quando ele chama next token, ele está pegando um token do meu código, certo? Então, todo o processo aí está abstraído em uma chamada de função. Tá? Então, hoje, nessa aula, a gente vai estudar essas propriedades de bons projetos. Tá? A gente vai ver, então, a integridade conceitual, ocultamento de informação, coesão, acoplamento. Tá? E na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais desses princípios, que eu não vou falar agora, tá? Mas aí isso aqui vai ficar para a nossa segunda parte dessa aula. Então, vamos ver aqui agora um pouco sobre as propriedades de projeto. Né? Basicamente sobre a integridade conceitual. O que seria a integridade conceitual? Né? As funcionalidades de um sistema devem ser coerentes. Né? O sistema não pode ser só um amontoado de código que não tem nenhum padrão, que foram desenvolvidos totalmente independentes, sem pensar que eles vão fazer parte de um sistema maior. Tá? Então, no caso aqui, a integridade conceitual está relacionada a isso, ao planejamento, a seguir uma lista de regras ou conceitos que tem que ser aplicados ao desenvolver essas funcionalidades. Tá? Então, exemplo aqui, por exemplo, você vai definir uma interface gráfica. Tá? A gente está acostumado que o botão sair está sempre no canto superior direito. Né? E eu não posso, cada janela do meu sistema, ter o botão fechar numa posição diferente. Tá? Isso vai contra o conceito de integridade, vai contra a integridade do meu código, do meu sistema. Então, outra coisa aqui, por exemplo, isso aqui já pensando na interface gráfica. Pensando agora, por exemplo, num sistema que vai mostrar as tabelas, os resultados em tabelas, tá? Do seu código. Do seu código não, desculpa, né? Os relatórios. Digamos que ele vai mostrar lá uma série de tabelas. Eu não posso fazer com que cada tabela utilize um layout diferente. Isso vai ser horrível para o usuário,
não é? E vai ficar muito complicado de entender. Então imagina que cada item da tabela utiliza uma métrica diferente, né? Isso vai contra também os princípios da integridade conceitual. Ou mesmo os resultados não definiam um padrão sobre o número de casas decimais, tá? Isso aqui está sempre relacionado, esses exemplos estão relacionados ao usuário, né? Mas a integridade conceitual ela também está relacionada no projeto e na codificação do sistema, certo? Então, olha só, alguns exemplos aqui, já pensando no nível já do projeto e na codificação. Na codificação, a coisa mais básica que a gente tem que fazer é definir um padrão na hora de escrever os nomes das variáveis. Tá? Você pode colocar como padrão aqui, separar, né, os nomes compostos aqui por um underline, um hífen, ou no caso, utilizar o modo camelo, né, que seria utilizar sempre a primeira letra em maiúsculo. Tá? Então isso aqui é um padrão que deve ser seguido. Tá? Ou outro exemplo aqui, né? Imagina que eu estou desenvolvendo um sistema web, dividi ele em módulos, cada equipe vai desenvolver um módulo diferente, equipes separadas. Aí imagina se cada equipe utilizar um framework diferente, uma linguagem de programação diferente, certo? Isso vai contra a integridade do código. Outro problema é quando a gente está usando as estruturas de dados, né? Imagina que em algum momento do meu código eu usei uma determinada estrutura de dados e em outra função que está resolvendo um problema semelhante eu utilizo outra estrutura de dados totalmente diferente. Tá? Isso vai contra a integridade conceitual. Então, a integridade conceitual ela está relacionada a esse planejamento, certo? A padronização. E olha só, aqui a gente tem um exemplo, né, um exemplo muito bom, que a gente pode ver aqui a diferença entre uma cidade planejada, no caso aqui essa imagem é de Brasília, onde as construções, né, tudo tem que seguir um padrão. Tá? E a diferença de uma cidade aqui que não houve nenhum planejamento. Tá? Ela parece simplesmente um amontoado de construções lá. Tá? Então a gente não quer que o nosso código fique como essa imagem aqui da direita. A gente quer que ele seja um código organizado e padronizado. Certo? Então, olha só, essa frase do Fred Brooks. A integridade conceitual é a consideração mais importante no projeto de sistemas. Certo? Então, o motivo é que a integridade conceitual facilita o uso e o entendimento de um sistema. E, mais para frente, a manutenção. Né? Por isso que é importante a gente seguir essa padronização e para manter a integridade conceitual do código. Outro conceito importante aqui, que a gente estuda também na orientação a objetos, é o ocultamento de informação. Né? Information hiding, em inglês. Então, olha só, esse conceito ele teve a origem, né, de ocultamento lá num artigo do David Parnas, em 1972. Olha só o ano, né? Muito tempo atrás, né? 50 anos aí, pelo menos. Então, vou ler aqui para vocês só esse iniciozinho aqui. Esse artigo discute a modularização como um mecanismo de melhorar a flexibilidade e a compreensão, né, de um sistema, enquanto que o encurtamento, né, do seu tempo de desenvolvimento, a redução do seu tempo de desenvolvimento. A efetividade de uma modularização é dependente do critério usado na divisão do sistema em módulos. Certo? Então, a efetividade dessa modularização está relacionada ao critério que foi utilizado nessa divisão. Então, nesse artigo, em 1972, olha só, 50 anos atrás, já havia a preocupação com a modularização do código. Então, olha só, a gente tem aqui um exemplo interessante sobre o ocultamento de informação. Tá?
A gente tem esse código aqui em Java que refere-se a um estacionamento. Tá? Então, esse estacionamento, o que acontece? Ele está usando a estrutura de dados, que é uma tabela hash em Java. Certo? Então, essa tabela hash aqui, ela está armazenando, olha só, ela está armazenando os dados dos veículos. Certo? Então, olha só, ela está armazenando a placa e o modelo do veículo. E o que está acontecendo aqui? Né? A gente tem esse construtor que já cria a tabela hash, né? Como vazia. E ela está sendo aqui armazenada como veículos. Então, o que acontece? Quando um cliente quer inserir uns dados, algum dado nessa tabela, o que ele tem que fazer? Ele tem que acessar um objeto aqui do tipo veículos, que representa essa tabela hash, e chamar a função put da minha tabela hash. Entende? Então isso é um problema, porque o cliente ele precisa manipular diretamente essa estrutura de dados, que está dentro da classe estacionamento. Tá? Então, olha só, as classes, a ideia, o que a gente aprende lá na orientação a objeto, né, quando a gente está estudando ocultamento de informação, que a gente pode declarar alguns atributos como privados, né, que aí só aquela classe, os métodos daquela classe vão poder acessar aquele atributo. Então a ideia aqui é essa, é eu ocultar esses dados, essa estrutura de dados, para que o cliente de fora não tenha acesso direto à tabela hash. Que eu crie algum método, né, ou uma função para que um cliente possa acessar aquela tabela. Ele vai acessar ela indiretamente. Então, pensando aqui no mundo real, é como se, imagina que o funcionário do estacionamento, o que ele está fazendo? Ao invés dele pegar e disponibilizar um e-mail para o cliente ir lá e inserir os dados na planilha dele, o que ele está fazendo? Ele está dando a planilha para o cliente que vai estacionar o carro ir lá e preencher. Certo? Aí que está o problema. Então agora vamos ver aqui essa versão daquele código, mas usando o ocultamento de informação. Primeira coisa, mais básica, colocou aqui a minha estrutura de dados como privado. Certo? Então eu já não consigo mais acessar. O cliente já não consegue mais acessar. Segundo ponto, ele criou um método que chama estaciona, né? E esse método vai manipular essa estrutura de dados. Certo? Então, e agora o que acontece? Quando um cliente quer inserir as informações do veículo na minha estrutura de dados, ele tem que chamar o método estaciona, onde ele vai passar a placa e o modelo do veículo. Tá? Então aqui eu estou ocultando a minha estrutura de dados, hash table, aqui, chamada veículos. Então a ideia é essa, né, que as classes devem ocultar os detalhes da sua implementação, principalmente se, por exemplo, um dia eu resolver mudar aquela estrutura de dados. Se, por exemplo, eu deixar de usar uma tabela hash e usar qualquer outra estrutura de dados, se eu não usar esse ocultamento de informação, eu vou ter que alterar o código de todos os meus clientes, todo o código que usar aquela classe. Agora, se eu utilizar essa forma correta aqui, criando um método, o que vai acontecer? Se um dia eu precisar mudar essa estrutura de dados, eu só vou ter que alterar o código dessa minha classe. Os clientes, como estão usando o método, eu não preciso fazer nenhum tipo de alteração. Tá? Porque eles estão usando essa interface da classe. Então, se eu precisar fazer alguma mudança na classe, eu vou mudar o código interno dela, mas vou manter a interface, né, que é um método público que os clientes podem utilizar. Agora eu vou falar um pouco sobre a coesão. Tá? Coesão significa o seguinte, né, é manter o código simples. Tá? Então, quando você vai desenvolver uma função, um método ou uma classe, tá? Aquela classe ou aquela função ou método tem que ter
uma função específica, né? Oferecer um único serviço. Então, não adianta eu querer fazer uma classe, ou uma função, ou um método que faça muita coisa. Tá? Isso vai contra os conceitos de coesão, vai diminuir a sua coesão do código. Tá? Então, um exemplo aqui ruim de uma função que não tem coesão é essa função chamada seno ou cosseno. Por quê? Ela calcula o seno ou o cosseno, dependendo da variável que você passa aqui, certo? Horrível esse código. O ideal aqui seria você pegar e dividir uma função para calcular o seno, outra função para calcular o cosseno. Tá? Outro contra-exemplo aqui, pensando no nosso código ali do estacionamento. Então, eu tenho a classe estacionamento, e essa classe estacionamento está armazenando dados do gerente. Então, olha só, eu tenho aqui o nome do gerente, o telefone, o CPF e o endereço. O ideal aqui, o que seria? Eu ter uma outra classe para armazenar os dados do gerente, ou seja, uma classe chamada gerente, e não colocar tudo na classe estacionamento, certo? Outro exemplo aqui, mas esse é um exemplo de um código que possui coesão, tá? Então aqui tem a definição de uma classe chamada stack. Stack é uma pilha. E essa pilha, ela possui aqui 4 métodos. Essa classe pilha possui 4 métodos. Um método chamado empty, um método pop, método push e o size. Certo? Então, todos os métodos aqui estão relacionados a uma pilha. Né? Esse método vai retornar se a pilha é vazia ou não. Esse vai desempilhar. Esse aqui vai empilhar algum elemento na minha pilha, e esse aqui vai me retornar o tamanho dela. Tá? Então, tudo aqui está relacionado à pilha. Então, é um código coeso. Agora, vamos ver um pouco sobre o acoplamento. O acoplamento, aqui, ele se refere a como que essas classes vão se comunicar. Tá? Então, o que acontece? Nenhuma classe vai ficar de forma isolada lá, né, como uma ilha. As classes elas vão ter que se comunicar e uma classe eventualmente vai chamar um método de outra classe. Ou estender, pensando na orientação objeto, outra classe. Tá? Aí a questão aqui é, não tem como a gente evitar que isso aconteça. Que uma classe não vai fazer uma chamada a outra. Tá? A ideia aqui é, como que a gente faz isso, mas com qualidade, mantendo o meu código aceitável. Então, tem duas formas aqui, que a gente está chamando de o acoplamento aceitável, que seria o acoplamento bom, aquele que a gente quer, e o acoplamento ruim. Tá? Então, o aceitável, aqui, o acoplamento bom, seria quando uma classe A depende de uma classe B, mas, né, a classe B ela possui uma interface estável, que não precisa ser modificada constantemente. Então, a classe A, o que ela vai fazer? Ela vai chamar os métodos da classe B. Tá? Ela não vai acessar diretamente as estruturas de dados de B. Ela vai usar os métodos públicos disponíveis. Então, olha só. Aqui a gente tem um exemplo de acoplamento aceitável, bom. Né? Que é o seguinte, a gente tem essa classe hashTable, pensando lá no nosso exemplo do estacionamento. E o que acontece? Para inserir um elemento na minha pilha, eu estou chamando o método aqui put, tá? Que é um método público da minha classe hashTable. Tá? Então aqui eu estou usando os métodos da classe hashTable de forma correta. Tá? Agora, e quando que a gente tem um acoplamento ruim? Tá? O acoplamento ruim é quando a classe A depende de uma classe B, certo? Mas a interface da classe B é instável, ela constantemente sofre modificação. Ou está acontecendo alguma dependência, né? Cuja dependência ela não ocorre via um método, via alguma interface de B, como se fosse acessando uma variável diretamente. Tá? Então, olha só, como que uma classe A pode depender de uma classe B sem ser via interface. Vamos olhar um código aqui. Então, olha só, a gente tem aqui duas classes. A classe A e a classe B.
O problema aqui é a classe B, ela está gravando alguma informação em um arquivo e a classe A, ela está lendo essa informação de um arquivo. Agora, o que acontece? A classe A aqui, ó, que está dentro desse retângulo, é o processo de leitura do arquivo. E na classe B, ele está escrevendo no arquivo. Agora, quem garante, imagina que os programadores aqui são programadores diferentes. Um programador codificou a classe B e outro programador codificou a classe A. Agora imagina, aí seu programador faz alguma mudança aqui na classe B e o arquivo para de ser escrito da forma como a classe A espera. Então vai dar um problema no código, né? Isso a gente não quer. Então, olha só, o problema é que a classe B não sabe que a classe A é uma classe cliente, que ela está usando aquele arquivo. Então, B pode mudar o formato do arquivo, ou deixar de salvar um arquivo, salvar outro tipo de arquivo, e a classe A não vai saber. Tá? Então, esse é um exemplo de acoplamento ruim. Como que a gente pode corrigir isso? Tá? Então, na classe B, o que pode ser feito é criar uma função, tá, que vai acessar essa informação e vai fornecer essa informação, um método, né, que vai fornecer essa informação para A, para que a classe A não precise mais acessar aquele arquivo. Tá? Ela já vai receber a informação da classe B. Então aqui, olha só, o que está acontecendo? A classe A, ela precisa calcular, ela precisa ter acesso a essa variável total. Né? Então agora, a minha classe A, o que vai acontecer? Ela vai receber um objeto da classe B e ela vai chamar um método que vai fornecer a informação que ela precisa. No caso aqui, esse método chama getTotal. Tá? E total está sendo implementado aqui na classe B. Olha só, total, getTotal. Que ele faz? Ele acessa o conteúdo dessa variável total que nessa função G aqui recebeu o conteúdo do arquivo. Tá? Então agora, se a minha classe B sofreu algum tipo de mudança, porque a classe B é quem lê e quem escreve o arquivo. Então ela mesma, o próprio desenvolvedor que fez a classe B, ele vai ficar responsável por manter essa congruência do arquivo que foi escrito e do arquivo que foi lido. E a classe A, se a classe B sofrer alguma alteração, para ela tanto faz, ela não precisa ser de nenhum tipo de alteração. Por quê? A gente tem que manter o código aqui, a interface, né, definida aqui por esse método getTotal constante, sem modificar. Então, a frase muito comum, né, na hora de desenvolver um sistema, vocês podem ouvir que é maximize a coesão, né, as minhas funções têm que ser coesas e diminuir o acoplamento, minimizar. Mas minimizar aqui não quer dizer eliminar, né, porque a gente não quer eliminar o acoplamento, a gente quer eliminar o acoplamento ruim. A gente quer que o nosso código seja bem acoplado, certo? Usando as técnicas como a gente viu no exemplo ali. Então, olha só, o acoplamento ele traz riscos, principalmente quando envolve dependências de bibliotecas de terceiros, tá? Que uma outra pessoa desenvolveu e você simplesmente não tem nem ideia. Então isso é muito comum. Imagina o seguinte, você tem lá, quando a gente pensa aqui em sistemas open source, pode acontecer muito isso, tá? Então olha só, você tem todo um sistema aqui, esse sistema, né, ele possui uma estrutura moderna, acoplada, dividida em módulos, né? Cada caixinha aqui seria um módulo. E o que acontece? Aí tem uma funçãozinha lá, bem básica, que praticamente todo mundo depende dela, tá? Porque as funções, os métodos de mais baixo nível, eles utilizam essa função, esse método, né? Então, se acontecer alguma mudança aqui, tá? O que pode acontecer? Ferrar o sistema todo. Tá? Então, esses são os riscos do acoplamento. Por isso que a gente minimiza esses riscos usando as técnicas de o bom acoplamento. Então, essa primeira parte eu finalizo por aqui.
Na próxima aula a gente vai ver aí um pouco mais sobre os princípios de projeto, certo? Então, muito obrigado e até a próxima.